Meus irmãos, irmãs no Salvador Jesus, Salvador Jesus tinha passado o dia ensinando para as pessoas. Nós ouvimos na semana passada, por exemplo, ele falando da parábola da semente, parábola do grão de mostarda. E aí, ao final do dia, então, eles resolvem ir para outra margem do lago, o lago da Galileia. E esse evangelho de hoje, ele nos mostra muitas coisas. Por exemplo, que Jesus tem o controle sobre a natureza, porque ele é o próprio Deus que criou tudo, como a gente ouviu lá em Jó. A gente também aprende nesse texto sobre medo e fé, sobre perigo e tranquilidade. Especialmente, meus irmãos, nós aprendemos que, como foi naquele dia com os discípulos, hoje Jesus é o nosso socorro nas tempestades. Como eu disse, Jesus tinha passado o dia ensinando o povo, e aí no final do dia, então, ele entra num barco com seus discípulos para ir para o outro lado do lago. E olha aqui, que interessante, né? Um dos sinais que Jesus era verdadeiro homem, verdadeiro ser humano, o texto diz que Jesus estava cansado e foi dormir lá no fundo do barco, num travesseiro. Foi descansar. Enquanto ele dormia, se levantou uma grande tempestade. Começou até a encher o barco de água e ameaçou virar aquele barco. E aí, os discípulos podem fazer uma pergunta ali, talvez a gente também faria. Como isso é possível? Porque se nós estamos com Jesus, a gente não deveria estar totalmente livres de problemas? Se Jesus está com a gente no barco, como é que estamos passando todo esse perigo? A gente não deveria estar em segurança com ele? Eles já tinham visto Jesus curar pessoas, expulsar demônios. Eles tinham visto Jesus mostrar o seu poder. Por que Jesus está aí dormindo e a gente aqui está quase morrendo? Meus irmãos, esta é uma impressão que os discípulos tinham ali, provavelmente, que mais tarde eles perceberam que era uma ideia errada. E eles perceberam isso principalmente quando Jesus foi preso e depois crucificado. De achar que o mal não vai tentar nos atingir, nos derrubar. E hoje, meus irmãos, essa é uma ilusão que muita gente ensina por aí, usando a palavra de Deus de maneira enganosa, prometendo para as pessoas um paraíso aqui na terra, prometendo vida mansa e tranquila, um mar de rosas, né, para os cristãos aqui no mundo. Tem gente pregando isso. Isso tem um nome, teologia da glória ou da prosperidade. Mas vejam, no nosso texto Jesus não ensina isso. Não é o que Jesus pregava. Em nenhum lugar da Bíblia se ensina isso. E não é o que Jesus continua pregando hoje por meio da sua palavra, por meio da sua igreja. Os irmãos, nem os discípulos, nem o apóstolo Paulo, nem os cristãos lá do primeiro século, nem os cristãos do tempo do Lutero, nem os cristãos do tempo dos nossos avós, e nem nós hoje, estamos livres das tempestades que podem surgir a qualquer momento, de várias formas, de maneira mais forte ou mais fraca, na vida da gente. Eu vou lembrar algumas que todo mundo sabe. Todo mundo passou há pouco tempo pela pandemia. Nossos irmãos do Sul ainda estão enfrentando consequências das enchentes e agora está chovendo de novo, né? E assim por diante.
Nosso irmão ali, né? Machucou a mão, parado, né? A gente não tem como prever as tempestades que vêm pela frente. Pode ser pequenas, né? Cair de bicicleta. Pode ser grande, uma enchente. Nós não temos como prever. Porque a nossa vida, meus irmãos, ela é assim. Ela nem sempre é um barco navegando em águas tranquilas. As tempestades, ou seja, as provações são muitas. Cada um pode pensar na sua vida. Doenças, enchentes, outras catástrofes da natureza, acidentes, problemas financeiros, filhos rebeldes, conflitos dentro da família, vícios, decepções que a gente tem, estresse, planos que não dão certo, desânimo e tantas outras tribulações. Vejam, os discípulos que estavam ali com Jesus eram pescadores, a maioria deles. Eles conheciam muito bem o mar, o lago da Galileia. Eles conheciam muito bem o barco, mas mesmo com todo esse conhecimento, eles não podiam resolver aquela situação. Sozinhos eles não podiam se salvar ali. E assim é com a gente, meus irmãos. Nós, com as nossas forças, com a nossa capacidade, não podemos vencer as tempestades da vida. E muitas vezes a gente reage igual eles, né? A gente entra em pânico. A gente fica com medo. Às vezes a gente até pensa assim, cadê Jesus? Será que ele está dormindo? Será que ele não se importa comigo? Talvez a gente até diga ou pense o que eles disseram. Mestre, o senhor não se importa que eu vou morrer? Então a nossa vida é muito parecida com aquele frágil barquinho no meio da tempestade. O nosso medo, às vezes, faz a gente ignorar a presença de Jesus. Faz a gente até pensar que Jesus se esqueceu de nós. Mas, o que acontece lá? Jesus acorda. E, na verdade, Jesus nunca dorme totalmente, porque o Salmo 121 diz assim: o nosso Deus não dormita, quer dizer, não cochila, e nem dorme o guarda de Israel. E aí Jesus, então, se levantando, repreende o mar, repreende o vento, e tudo se acalma. E é interessante que as palavras que ele usa lá na Bíblia grega, né, que foi escrito o Novo Testamento, é as mesmas palavras que ele usou antes para repreender um espírito maligno. As mesmas palavras, quer dizer, ele tinha poder tanto para repreender espíritos, como para repreender a natureza. E aí, tudo se acalmou, houve tranquilidade, e aí Jesus deu um puxão de orelha nos discípulos, né? E disse: por que a fé de vocês ainda é tão pequena? Lembra que eu falei antes, né? Eles já tinham visto Jesus expulsar demônios, curar pessoas, mas naquele momento, né, o medo superou a fé. Assim, meus irmãos, acontece na vida da gente também. Sofrimentos, dificuldades são consequências do pecado. Como eu disse no começo do culto, pecado que está na gente, pecado que está nos outros, pecado que atingiu a natureza também. E Deus, então, permite esses sofrimentos, essas dificuldades, essas provações, até Jesus voltar no juízo final. Às vezes, né, meus irmãos, as provas que a gente enfrenta são duras. Mas a Bíblia diz que para o cristão, Deus tem um propósito para tudo que acontece. Um propósito de amor para o nosso bem, mesmo que a gente não entenda. Como diz lá em Hebreus, Deus é como um pai que com amor corrige os seus filhos. Quem é pai e mãe aqui, né, e já corrigiu os seus filhos, você não faz isso porque você tem ódio do seu filho. Quando você corrige o seu filho é porque você ama o seu filho, né?
você quer o melhor para ele. Então Deus às vezes deixa essas coisas acontecer para nos guiar, nos corrigir. E aí a gente vai sendo aperfeiçoado nas nossas fraquezas, fortalecidos na nossa fé. E as tempestades da vida não vão deixar a gente cair naquela ilusão de que o céu já é aqui, de que a gente já é perfeito. Ou então pensar assim, nós cristãos somos um grupo separado do resto do mundo, então a gente não vai sofrer nada, porque a gente crê em Jesus. Não. Paulo diz assim, que o que a gente sofre aqui não tem de jeito nenhum como comparar em como vai ser bom no céu, como lá vai ser infinitamente melhor. Jesus diz, ele avisa a gente, ele fala assim, se você quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, porque quem quiser salvar a sua alma, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse salvará a sua alma. De que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, Jesus está dizendo, não esperem uma vida só de tranquilidade, de bonança aqui. Vai ter tempestade. Vocês vão sofrer no mundo. Mas daí ele diz, mas não desanimem, porque eu venci o mundo. Eu estou com vocês no barco da vida, no meio das tempestades. Ele é o nosso socorro nas tempestades. Mas nós, porque a gente ainda é pecador, às vezes a gente é pequeno na fé. A gente é vacilante, Quem esteve lá no congresso de servas, ouviu o pastor Fukui falar sobre isso, que muitas vezes a gente não confia. Ontem eu tive uma conversa aqui com pais e padrinhos, de mais uma menina que vai ser batizada, e eu comentei, que eu não sei se os pais aqui faziam isso, mas com as minhas meninas eu fazia isso. A Neide ficava doida às vezes. Pegava elas assim e jogava para cima, Aí agarrava de novo. Ia na praia, dava caldinho nelas, E elas se divertiam. A Neide, você vai matar a menina, Mas por que eu jogava para cima e elas não choravam? Por que eu botava elas em cima de um muro e falava, pula, vem? Por que ela se jogava nos meus braços? Porque ela confiava em mim. Minhas filhas confiavam em mim. Então, muitas vezes nós não temos essa confiança no nosso Pai do céu, E de fato, meus irmãos, sozinhos a gente não vai conseguir atravessar as águas agitadas da vida. Nós não vamos conseguir enfrentar sozinhos as tempestades que surgem sem aviso, que são consequências do pecado, e às vezes são consequências de coisas erradas que a gente mesmo faz, Às vezes a gente enfrenta coisas que nós causamos, por decisões erradas. Mas Deus diz assim, ouça o meu chamado. Hoje é o dia da salvação. Ouça o meu convite amoroso. Agarrem-se a mim. Vocês lembram de uma outra história? Lembram que o Pedro começou a andar no mar? Quando ele viu o vento e as ondas, afundou. Aí Jesus deu a mão para ele. Então Jesus está dizendo, pega a minha mão. Porque eu já venci todas as tempestades, eu venci todos os medos. Eu venci tudo. Eu estou com você sempre. Tanto na tempestade como na calmaria. O nosso Salvador, que é o nosso socorro, está sempre com a gente. E como eu falei antes, a gente entra nesse barco da salvação, vocês estão vendo que lá tem a cruz de Jesus, A gente entra nesse barco do mesmo modo que a Mariana entrou. É pelo batismo. A gente é tirado do mar do pecado e colocado no barco da salvação de Deus pela água do batismo e palavra de Deus. E depois, com a palavra e com a Santa Ceia, a gente é fortalecido nessa fé para continuar nesse barco. E é justamente aqui a palavra de Deus e a Santa Ceia que garantem para nós
que Jesus está com a gente para sempre. Então, meus irmãos, sabe como é que se chama isso? Viver pela fé. O apóstolo Paulo diz, a gente vive pela fé, não pelo que a gente vê. A gente ouviu essa leitura esses dias, né? Se a gente começar a pedir, Deus me dê provas, isso não é fé. Quando você tem uma prova, não é fé. Fé é a gente viver assim, confiando como o filho ou a filha confia no pai. Quando ele diz, pula, ele não sabe se o pai vai, né, dar um passo para trás. Não, ele confia e pula. Então, meus irmãos, às vezes a gente não sente Jesus do nosso lado. Às vezes a gente não vê Jesus no meio das tempestades. Pode parecer que Jesus está dormindo lá no fundo do barco, na parte de trás, né? Mas tenho certeza que Jesus se importa muito com cada um de nós. Ele se importa muito mais do que qualquer um de nós pode se importar com seu filho ou sua filha. Ele se importa tanto que ele sim ficou sozinho. Ele sim ficou sem ninguém para defendê-lo. Ele ficou sem socorro lá no alto da cruz, porque lá até o pai o abandonou. E lá ele ficou entregue às tormentas do inimigo. Na maldita cruz ele morreu sofrendo o que ele não merecia, o que ele não precisava sofrer. Para quê? Para a gente não ficar sozinho. Para a gente ser levado ao porto seguro do Pai Celestial. Para a gente chegar um dia lá naquela vida alegre, feliz, sem tempestades, lá no céu. Ele venceu tudo. Ele não ficou na cruz. Nós confessamos no credo hoje, ele ressuscitou. E ele é poderoso e ele é amoroso para salvar cada um de nós. Não com uma salvação humana, não com uma salvação que é falha, mas com uma salvação divina e perfeita. Então, meus irmãos, quando você enfrenta tempestades na vida, e às vezes não entende por quê, lembre, Jesus está ali com você. Ele é o nosso socorro nas tempestades. Na Bíblia, Deus não promete para nós uma viagem tranquila, sem tempestades nos mares da vida. Ele não promete isso. Mas ele promete uma chegada segura e feliz no porto do céu. A chegada é garantida. Não importa quantas tempestades a gente enfrentar. Bom, e as tempestades? Para que servem elas então? Com as tempestades, a gente aprende. Jesus nos faz aprender a confiar mais nele. Jesus nos ensina também a olhar para os outros que estão passando por tempestades, né? Eu não canso de falar, né? Isso vai durar muito ainda. Os nossos irmãos do Sul estão sofrendo ainda e vão sofrer meses por causa de tempestade mesmo, né? Chuva demais. Então, as nossas tempestades, eu acredito que hoje, qualquer tempestade que a gente esteja enfrentando, nos afeta. Mas nós não estamos passando por uma tempestade como essa, né? De não ter mais casa, não ter mais as suas fotos, não ter mais as suas roupas, né? Tudo. Então, nas tempestades, Jesus nos faz aprender, nos fortalece na fé e nos faz olhar para o outro e pensar, como é que eu posso ajudar ele a enfrentar a tempestade que ele está passando agora? Jesus quer fazer a gente se agarrar com confiança e esperança nas suas promessas. E foi isso que ele quis ensinar para os discípulos também, lá no barco naquele dia. Então, meus irmãos, confiantes no seu amor, no amor de Jesus, você e eu podemos também dar testemunho para muitas pessoas na nossa vida do dia a dia, de como no meio das tormentas a gente não vai se desesperar. Porque Jesus é o nosso socorro nas tempestades. Eu já ouvi gente dizendo,
Puxa, como é que essa pessoa enfrenta tudo isso e não está desesperada, não está entregando os pontos? É porque ela tem Jesus como seu socorro. Vamos ler todo mundo junto? Jesus é o nosso socorro nas tempestades. Tenha isso sempre no seu coração. Amém. Nós vamos nos colocar de pé, cantar o ofertório. Criei